Olha ela aí, olha ela aí, olha ela aí, um luxo. Boa tarde, Socorro, tudo bem? Olá, Amadeu. Hoje é brigada, né? Hoje é brigada. Olá, Brasil, boa tarde. Ainda bem, ainda bem. Ô, Socorro, o Putin tá zangado com quem dá arma para a Ucrânia, Ari, preste atenção. Tá ameaçando. Putin ameaça atacar países que fornecem armas para a Ucrânia na guerra contra a Rússia. O lançamento de míssil intercontinental foi um aviso. Olha aí, Socorro. Um aviso. Pois é, Amadeu, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, voltou a ameaçar o Ocidente. Ele fez isso ontem durante um pronunciamento na TV. Foi um pronunciamento surpresa, ninguém esperava esse pronunciamento em cadeia nacional que foi feito ontem pelo presidente Vladimir Putin. Nesse pronunciamento, ele disse que a guerra da Ucrânia, que ele não chama de guerra, agora tem um caráter mundial. Disse que a Rússia está preparada para qualquer cenário, confirmou o lançamento de um novo míssil na Ucrânia ontem, que a gente falou aqui, e disse que esse lançamento desse novo míssil balístico na Ucrânia é um aviso para o Ocidente. O Putin também disse que a Rússia tem o direito de atacar qualquer país que enviar armas para a Ucrânia atacar o território russo. A gente separou alguns momentos desse pronunciamento. Temos o direito de usar nossas armas contra as instalações militares dos países que permitem que suas armas sejam usadas contra nossas instalações. E no caso de uma escalada de ações agressivas, responderemos de forma decisiva e semelhante. Repito, os sistemas de mísseis estão sendo testados em condições de combate em resposta às ações agressivas dos países da OTAN contra a Rússia. A questão do uso adicional de mísseis de médio e curto alcance será decidida dependendo das ações dos Estados Unidos e seus aliados. Os alvos a serem atingidos durante os testes adicionais serão determinados com base nas ameaças à segurança da Federação Russa. Amadeu, ele também deu mais detalhes sobre esse novo míssil que lançou. Ele diz que é um míssil de médio alcance, que é uma arma impossível de ser abatida, que viaja a 3 quilômetros por segundo. Vamos ouvir. Não há meios de combater tais armas hoje. Os mísseis atingem alvos a 2,5, 3 quilômetros por segundo. Os sistemas de defesa aérea disponíveis no mundo e os sistemas de defesa de mísseis que estão sendo criados pelos americanos e na Europa não podem interceptar tais mísseis. Na território ucraniano. Diante do aumento da tensão, o presidente da OTAN, o chefe da OTAN, o holandês Mark Rutte, já está na Flórida. Ele foi para os Estados Unidos, foi para a Flórida para ter uma reunião com o presidente eleito Donald Trump. E a reunião, claro, o tema principal ou o tema único dessa reunião com o Trump é a guerra na Ucrânia. A OTAN também já convocou uma reunião de emergência para a próxima terça-feira, reunião de emergência com os países membros, que vai acontecer, que deve acontecer na próxima terça-feira em Bruxelas. E no meio de toda essa tensão entre Ucrânia, Rússia e o Ocidente, hoje o líder norte-coreano, Kim Jong-un, ele disse que a ameaça de uma guerra nuclear na Península Coreana nunca foi tão grande. Ele disse que a ameaça é a maior que já aconteceu, uma ameaça de uma guerra nuclear na Coreia, na Península. E ele culpou os Estados Unidos pelo que chamou de política agressiva e hostil em relação a Pyongyang. Lembrando que há uma aliança entre Rússia e Coreia do Norte. A Rússia fornece, a última informação é que a Rússia aí forneceu mais de 1 milhão de barris de petróleo para a Coreia do Norte, né? Não atende às sanções, em troca de armamento, em troca de tropas para lutarem na Ucrânia. Amadeu. Olha, quando uma briga está escalando muito, isso é na vida da gente. Chega a turma do deixa disso e separa. Mas aí não tem turma do deixa disso mais no mundo, né, professor? Infelizmente, nas organizações internacionais, especialmente a ONU, hoje, infelizmente, não tem nenhum poder de fato.
Na Guerra Fria, tinha as duas superpotências, Estados Unidos e União Soviética, que algumas vezes conseguiram resolver conflitos. Agora, a situação, claro, que ela é extremamente preocupante, e, em tese, algumas questões que o Putin fala está correta. É chato dizer isso, eu não gosto dele, não tenho nenhuma simpatia, mas isso não deve interferir analiticamente. Não há razão para que a OTAN nasceu para combater o socialismo real, o Sorex, né? Tinha o Pacto de Varsóvia e a OTAN, Estados Unidos, União Soviética, Guerra Fria. Acabou, a União Soviética terminou no Natal de 1991. A Europa Oriental, né, todo mundo sabe, o socialismo caiu, alguns países se dividiram, a Iugoslávia é o melhor exemplo, e triste exemplo. Por outro lado, a OTAN foi avançando em direção à Europa Oriental, e havia um acordo verbal que isso não ocorreria entre o Gorbachev e o Reagan, então presidente dos Estados Unidos, mas não foi cumprido isso pelos Estados Unidos. A OTAN foi avançando, até quase que cercar toda a Rússia, né? A pergunta é o seguinte, quer dizer que a inimiga é a Rússia? Então a Rússia tem um meio de responder. Eu sei que é um assunto pantanoso, mas a defesa da neutralidade da Ucrânia, naquele momento, antes da guerra, era algo execuível. A Finlândia não era neutra, também era, né? Também era uma coisa execuível, porém não foi aceito. E agora tem todas essas consequências de guerra nuclear, 11 mil soldados coreanos, quem diria, lutando na guerra na Europa, né? Isso vai ter uma tensão no campo da economia enorme, o preço da energia vai continuar a disparar, vai ter problemas com o euro, como moeda de boa parte dos países da União Europeia. A situação vai ficar muito difícil para o mundo inteiro, mas em especial para a Europa, que vive um problema econômico, vive a Alemanha, gravíssimo. Então, agora é como resolver toda essa questão. E, por fim, quando ele fala eu sei que é horrível dizer isso, mas quando ele fala em atacar países que fornecem armas à Ucrânia para atacar a Rússia, em tese, também está correto, né? Na linguagem de guerra, não estou falando na linguagem da disputa política, porque política é uma coisa, guerra é outra. Com a